Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora, R$215 mil por mês. Anote esse número. É um número que explica a rede de poder de Edinaldo Rodrigues na presidência, no comando da CBF. E palmas para a revista Piauí. Vamos falar sobre isso no vídeo de agora. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado desse vídeo, você vem nesse primeiro comentário, clica no link e baixa o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu utilizo no meu trabalho para resultados em tempo real, classificação em tempo real, estatística de clube, estatística de jogadores, tabela, tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nem para baixar, nem para usar, clicando no primeiro comentário fixado, fazendo o download do Flash Score e você usa numa boa. É o aplicativo que eu uso, você não vai se arrepender. Estou gravando esse vídeo na tarde de sexta-feira, quando neste dia o futebol brasileiro foi sacudido, ou deveria ter sido sacudido, por essa reportagem aqui da revista Piauí, em que a Piauí escancara, joga na nossa cara fatos, dados e números que explicam a rede de poder que colocou Edinaldo Rodrigues em mais um mandato na presidência da CBF. Ele fica lá pelo menos até 2030 e tendo a chance também de ficar até 2034. A reportagem, essa reportagem da revista Piauí, uma reportagem brilhantemente escrita por Alan de Abreu, que tem o título Coisas Extravagantes, uma radiografia da gestão de Edinaldo Rodrigues na CBF. Ela traz vários temas e vários fatos e várias histórias que inclusive eu tenho repercutido e tenho trabalhado muito aqui no canal do VSR. Se você pegar nos últimos 2 meses, vários vídeos, ou desde novembro do ano passado, vários vídeos em que eu digo que eu explico mais ou menos como funciona a política na CBF, e eu projetei que o Ronaldo não teria a menor chance de sequer ser candidato a presidente da CBF. E nisso, a revista Piauí, brilhantemente, não só abordou esses pontos, como avançou. Só para dar uma ideia aqui, eu vou ler só o primeiro parágrafo, tá? O trabalho da revista Piauí é fantástico nessa matéria. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você assinar a reportagem, para você assinar a Piauí, porque são 6 páginas de reportagem. Você vê que a letrinha é uma letrinha miúda, ou seja, é muito conteúdo, explicando como o Edinaldo Rodrigues construiu essa rede de poder lá. Vou ler só o primeiro parágrafo para vocês entenderem. A seleção brasileira de futebol caiu nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar em 22, frustrando milhões de torcedores. Mas um grupo de 49 brasileiros fez a festa. Usufruíram de mordomias durante as 3 semanas em que o Brasil esteve vivo na competição, com direito a hotel 5 estrelas e ingresso para assistir às partidas. Muitos tiveram atendimento VIP na chegada ao aeroporto internacional de Doha. Alguns voaram de primeira classe e pelo menos um ganhou um cartão corporativo para gastar livremente até $500 por dia. Tudo às custas da Confederação Brasileira de Futebol, a mais alta entidade do futebol nacional, embora nenhum dos 49 tivesse relação direta com a confederação ou federações estaduais. Então a revista começa contando essa história da Copa do Mundo de 22, e ali ela fala que, além do Edinaldo Rodrigues e da sua família, várias outras pessoas tiveram toda a despesa bancada pela CBF. Entre eles, personagens do Poder Judiciário, personagens de imprensa, artistas. Por exemplo, o deputado federal José Alves Rocha, do União Brasil da Bahia, o senador Ciro Nogueira, do PP, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. O Ciro Nogueira é do PP, Partido Progressista do Piauí, e o senador Jacques Wagner, do Partido dos Trabalhadores da Bahia, também foi convidado, não pôde ir, mas no lugar dele foi o filho do Jacques Wagner Mateus. Entre outros, Gilberto Gil e a esposa, desembargadores, juízes, estilistas, jornalistas, vários viajaram. Então
a reportagem começa com esse enfoque. E na reportagem diz ali que essa prática era uma prática comum, mas que na gestão do Edinaldo Rodrigues, esses gastos com esse tipo de despesa explodiram num nível muito preocupante. Inclusive despesas pessoais do Edinaldo Rodrigues pagas com dinheiro da CBF. E isso aqui são vários dados, vários fatos, várias situações de familiares do Edinaldo Rodrigues hospedados em hotéis no Rio de Janeiro bancados pela CBF. O Edinaldo Rodrigues falou sobre isso. Quando foi perguntado pela Piauí, ele disse que, tá aqui, sobre suas despesas pessoais pagas pela CBF, Edinaldo Rodrigues garantiu que reembolsou tudo aos cofres da Confederação. A Piauí pediu o comprovante do reembolso. Até o fechamento da reportagem, Edinaldo Rodrigues não tinha mostrado esse comprovante. Então, isso daí é uma das questões que a Piauí traz com dados, fatos, nome de pessoas, datas em que foram hospedados. Diz, por exemplo, que cadê aqui? Que Roberto Góes, presidente da Federação Amapaense, teve as despesas de uma operação da sua esposa pagos pela CBF. Inclusive, a Piauí tem acesso a áudios de WhatsApp do Roberto Góes pedindo para o Edinaldo bancar a hospedagem e bancar esses custos. Tudo isso baseado lá na reportagem da Piauí. E a Piauí diz que esses gastos não são novidades, esse tipo de gasto não são novidades na relação de poder da CBF desde a época do Ricardo Teixeira, mas que na visão de muitos que acompanham essa explosão de gastos atingiu um nível preocupante. A reportagem da Piauí ouviu um vice-presidente da CBF, um vice-presidente na administração antiga, na diretoria antiga, que ele diz: o Edinaldo não é o primeiro presidente da CBF a desviar recursos da entidade para fins pessoais, mas ele com certeza elevou essa prática a níveis preocupantes. E aí essa pessoa ainda diz: quem deveria fiscalizar essa farra, pelo estatuto da CBF, são as federações estaduais. O problema é que essas federações reproduzem o mesmíssimo comportamento. É um sistema viciado. Quem disse foi um dos vices do Edinaldo. Então eu estou trazendo esse preâmbulo aqui para você ver onde chega a coisa, mas eu queria chegar nesse pedaço aqui, que está na página 33 da revista, em que ele diz assim: os cartolas das federações estaduais, em vez de fiscalizar Edinaldo, também aproveitam a generosidade de Edinaldo Rodrigues. Até 2021, cada presidente da federação ganhava 50 mil reais por mês. Essas mesadas eu já cansei de falar em vídeos aqui. Se você ver os vídeos que eu falei sobre isso anteriormente, eu cansei de falar que a CBF dava 2 mesadas, uma para o presidente de cada federação e uma para uso da própria federação, e sempre disse que isso não tem nada de ilegal. É isso mesmo, não tem nada de ilegal e não tem nada de secreto. Esses pagamentos constam do balanço da CBF. E a Piauí, ela avança nisso aqui. Ela diz: até 2021, cada presidente da federação ganhava 50 mil reais por mês. Quando assumiu a CBF, Edinaldo Rodrigues deu belos reajustes nos contra-cheques da cartolagem. Tanto que hoje, um presidente de federação ganha 215 mil reais por mês, com direito a 16º salário. Então, isso é a informação da Piauí. Eu tinha essa informação, como falei, mas num valor muito mais baixo. E aqui está dizendo 215 mil reais por mês. Só para a gente fazer uma conta rápida, que eu estou fazendo aqui, na hora, eu não tinha parado para fazer essa conta ainda, vou fazer aqui agora, ao vivo. 215 vezes 27 igual
5.800.000 vezes 12 vezes 12, só nesses repasses para as federações dão quase 70 milhões de reais por ano da CBF para as federações. Já que na reportagem diz que tem 16º, deixa eu multiplicar aqui, 5.800.000 vezes 20, vezes 16. Já que ele fala em 16º, dão 92.800.000 reais por ano que a CBF repassa para federações. E aí, 92 milhões de reais que a CBF repassa para federações todo ano, num cenário em que quem vota no Edinaldo são as federações. Lembrando, só os votos de federação já elegem o Edinaldo Rodrigues. Não precisa do voto dos clubes. Se ele tiver as 27 federações com ele, 27 vezes 3 dão 81. Do outro lado, os votos dos clubes são só 60 votos. Só as federações já elegem o Edinaldo Rodrigues e elegem qualquer um. Então, 92,8 milhões de reais por ano que vão da CBF para as federações. Aí você entende como o Edinaldo ganhou 2 eleições num espaço de menos de 6 meses por 27-0. O Edinaldo, tenho batido nessa tecla aqui, o Edinaldo Rodrigues ganhou a eleição para ter direito a um terceiro mandato, para ter direito a uma segunda reeleição. Ele ganhou essa eleição no ano passado por 27-0. Os próprios presidentes de federações, que poderiam vir a ser a oposição a Edinaldo, votaram para ele ter direito a mais um mandato por 27-0, unanimidade. E aí você pergunta, o quanto 215 mil reais por mês impactam nisso? Fica à disposição. E isso foi trazido aqui pela revista Piauí, colocando aqui de forma clara quanto cada presidente ganha aqui nessa condução aqui desse jogo de política aqui da CBF. A Piauí foi procurar o Edinaldo Rodrigues. E aí ele falou algumas coisas aqui. Ele fala assim, para uma pessoa negra como eu, de origem humilde, é uma honra ocupar esse espaço, disse Edinaldo Rodrigues. Aí ele diz aqui também, eu assumi para mudar, e aí ele pergunta na reportagem o que ele tem a dizer das críticas que fazem contra ele e tudo. Ele diz, eu assumi para mudar a reputação da instituição, da CBF, e isso gera ressentimento do outro lado, é o que ele diz. Quando foi perguntado sobre o trem da alegria na última Copa do Mundo, ele respondeu assim, é praxe que entidades esportivas façam convites a pessoas relevantes e personalidades para acompanhar os grandes eventos. Sobre os agrados aos cartolas estaduais, tudo isso está na reportagem da Piauí. O Edinaldo falou que as despesas dos familiares dessas pessoas são por elas pessoalmente bancadas, dizendo que a CBF não pagou esse tipo de coisa. A Piauí pediu o comprovante disso e até agora ele também não recebeu. Então isso daí mostra muito bem como funciona essa questão. A reportagem, que é muito longa, eu não vou falar da reportagem toda aqui porque não vai ter tempo, ainda vai dentro daquela questão que eu falei aqui do Edinaldo Rodrigues ter sido retirado do poder pela ação do Ministério Público do Rio de Janeiro, dizendo que havia irregularidades na eleição de 2022 e que ele voltou ao poder por uma liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A Piauí aprofunda essa questão. O filho do ministro Gilmar Mendes, que é dono da empresa IDP, que é uma empresa de cursos e de preparo, o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o filho do Gilmar Mendes,
o senhor Fernando Schertel Mendes, que é diretor-geral da IDP, ele, em 2023, desde agosto de 2023, ele administra a CBF Academy, numa decisão dada pelo Edinaldo Rodrigues. Ele concedeu a CBF Academy para o filho do Gilmar Mendes. E quem deu uma liminar para o Edinaldo Rodrigues voltar ao poder? O próprio Gilmar Mendes. A Piauí traz informações claras sobre isso aqui. Outras questões que a Piauí avança sobre a gestão da CBF, dizendo que o Edinaldo Rodrigues é extremamente centralizador. Inclusive traz aqui uma informação que eu trouxe nos meus vídeos, em que diz que o Edinaldo Rodrigues, a CBF precisava comprar um controle remoto para a TV da sala do Dorival Júnior, porque o Dorival Júnior acompanhava os jogos. E isso demorou meses para comprar, porque uma despesa que custa R$100 precisava ser autorizada pelo Edinaldo Rodrigues. Eu já falei aqui também, o Edinaldo Rodrigues quis, algum tempo atrás, controlar a quantidade de gelo que a departamento de futebol comprava para banheira de recuperação de jogador. Um presidente que está gastando milhões e milhões e milhões da CBF em despesas pessoais e despesa de levar famosos e levar personalidades e levar autoridades para viagens, fica querendo controlar o conserto de um controle remoto ou a compra de um controle remoto que custa R$100 ou gelo em banheira. É essa a situação, é esse o cenário que está metida a seleção brasileira, a CBF. E aí você pergunta, o que se pode fazer? A realidade é muito pouco, praticamente nada. A CBF é uma entidade privada, a CBF não recebe recurso público. Ao ser uma entidade privada e não receber recurso público, a CBF não tem fiscalização de órgãos públicos, ela não tem fiscalização do Ministério Público, ela não tem fiscalização do Tribunal de Contas da União. No caso da CBF, esses órgãos só fariam uma investigação na CBF caso houvesse uma denúncia. Se não houver denúncia, a vida vai seguindo. E quem poderia fazer denúncia ou quem poderia fiscalizar as federações recebem R$215 mil por mês. Então as coisas estão aí. Por isso que numa tentativa de haver um candidato de oposição, o Ronaldo, e de novo, não acho que o Ronaldo seria a salvação, o Ronaldo ia começar a administração dele com André Sanches, e para mim qualquer evento que tem André Sanches junto é um evento que começa falido. Então não estou dizendo aqui, não sou ingênuo, dizendo que o Ronaldo ia consertar tudo, não estou. Isso não é, eu não sou trouxa de achar que o Ronaldo ia consertar o futebol brasileiro, não ia, porque quem está junto com o André Sanches não quer consertar nada, ponto. Mas o Ronaldo queria ter um candidato de oposição, ele não conseguiu nem pro cheiro, porque ele pediu 27 federações, as 27 federações um encontro para ele explicar o que ele queria fazer. Das 27, 4 não responderam, 4 viram a mensagem e não responderam, e 23 disseram para ele, não quero, 23 não quero nem te ouvir, Ronaldo, porque a gente está satisfeito com o Edinaldo Rodrigues. Acho que essa galera tem 215 mil motivos para estar satisfeito com Edinaldo Rodrigues, né? 215 mil motivos, 215 mil reais todo mês. E toda essa gastância, toda essa despesa, e na reportagem a Piauí fala milhões e milhões de reais pagos pelo Edinaldo Rodrigues com dinheiro da CBF a advogados para fazer com que ele retomasse o controle, retomasse a presidência, e esse dinheiro acaba nem fazendo falta, porque a CBF é uma entidade bilionária. A cada ano a receita da CBF supera bilhão e bilhão de reais. Os clubes, vários deles falidos. Futebol nos estados, vários deles falidos. Vários campeonatos estaduais sem premiação. Mas o presidente da federação recebe 215 mil reais. É isso. Então, o que pode mudar?
eu vou te dizer, não queria ser muito pessimista não, mas acho que nada vai mudar. Acho que nada muda nesse cenário. Porque o sistema está todo à mercê, o jogo de poder, a rede de poder está toda à mercê do Edinaldo. E repito, você não tem medo de ser processado? Não, não tenho medo de ser processado. Sabe por quê? Porque nada disso, repito, nada do que o Edinaldo está fazendo aqui é ilegal. Nada é ilegal. Nada infringe a lei. Nada é crime. Até porque tudo é feito publicado em balanço. Pode ser, você ou eu ou outro pode achar que isso é imoral, mas ilegal não é. Então o Edinaldo não está fazendo nada contra a lei. Ele não está cometendo crime. Mas essa rede de poder gera esse tipo de cenário e gera um horizonte que você pensa, e na minha visão eu penso que não há solução. O Edinaldo Rodrigues vai ficar até 2030 e se quiser fica até 2034, porque esse cenário aí é o cenário que está colocado. Te convido a ir no link que está na descrição, assinar a Piauí e ler a reportagem inteira. São 6 páginas com letras miúdas falando sobre a questão. Quero te ouvir. O que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário deste vídeo tem o link para você baixar o Flash Score totalmente de graça no seu celular. É o aplicativo que eu uso e você pode usar também. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.